Saudações em Goiás, 6h30 da manhã. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais tarde, então tá mais tranquilo. Aqui, ó, para dona Mãe fazer a pamonha, essa é uma peneira. Vocês vão entender para que funciona, porque ela vai gravar. E aqui ela levei de pão para o meu bando. Eu estou levando açúcar e manteiga de leite. Vocês também vão ver quando a dona Mãe fizer a pamonha goiana legítima, qual a necessidade disso. Bom, mas agora vamos falar de geopolítica. A ida do Olaf Scholz aos Estados Unidos para acertar a transferência de indústrias americanas do território alemão para o americano foi uma das coisas mais patéticas que eu já vi, de verdade, que um político pode fazer. Como esse cara governa a Alemanha e está indo entregar indústrias alemãs que empregavam trabalhadores e trabalhadoras da Alemanha para os Estados Unidos. Quer dizer, eu achava, de verdade, falei, não, ninguém pode ser mais entreguista que o Fernando Henrique Cardoso. Aí aparece o Temer. Não, pior do que esse não tem. Aí vem o Bozo. Não, aí já não chegamos no fundo. Mas incrivelmente a Alemanha deu ao mundo Olaf Scholz. Oh, que cena patética, deprimente. Como é que pode, gente? Como a Alemanha caiu tanto? Como os alemães puderam resignar-se a um ser tão baixo, tão vil, tão decrépito? Sério. Bom, o canal fala de geopolítica, né? Fala de outras coisinhas também, mas essencialmente é geopolítica. E a gente espera que um governo defenda os interesses dos seus governados, nem que seja de uma elite decrépita. Por exemplo, o Bozo, Temer, Fernando Henrique, antes deles o Dutra, certo? Então sempre existiu governantes que defendessem apenas os interesses de uma minoria decrépita. Mas uma coisa como o Olaf Scholz, que defende os interesses de outro país às expensas da própria elite, é algo que eu ainda não tinha visto, de verdade. O que o linguiça de fígado fez é algo que é novo, certo? Os manuais de geopolítica vão discutir isso no futuro, porque levou o entreguismo a uma outra dimensão, uma dimensão que a humanidade acho que não conhecia. Talvez em República de Banana, né? Sabe, esses países bem pequenos e tal, onde é fácil e barato comprar um governante, talvez, mas nesse nível não. Eu lembro que a Bolívia teve um presidente, Gonçalo Sánchez de Losada, salvo engano, que falava espanhol com sotaque americano, porque né, na prática ele era americano. Ok, o Adolfinho era austríaco e não alemão. Napoleão nasceu na França por pouquíssimos anos, porque ele era da ilha da Córcega, né, que pertencia a Gênova. Nasceu na França por muito pouca coisa, pouco depois da França ter tomado a ilha para si. Então, esses casos, o Stalin era georgiano, não era russo. Khrushchev era ucraniano, não era russo. Normalmente, governantes que governam um país estrangeiro fazem esse tipo de coisa. Mas nem sempre. Catarina Grande era de nascimento alemã e foi muito russa, certo? Então, existe casos de estrangeiro que governam um país como se fosse o dela própria. E até existem casos, né, em sua grande maioria, de estrangeiro que arrebenta o país que governa. Isso também acontece. Agora, o caso de um nacional entregar o país desse tipo sem necessidade, porque a Alemanha é uma potência econômica, tecnológica, como diz o meme, não tem necessidade disso. E no entanto, o Olaf Scholz foi e fez. Mas isso explica muito do que está acontecendo com o Ocidente. Explica muito porque ele está sendo derrotado. Sabe,
a falta de compromisso. Um Estado nacional que não tem compromisso com o nacional. Estados nacionais que querem deixar de ser estados para criar entidades plurinacionais governadas na prática como a União Europeia é governada. Por pessoas não eleitas. Por elites não eleitas. Porque é isso que a União Europeia é. É uma associação de países governadas por elites que não são eleitas. A Ursa lá, van der Leyen, né? Não podemos falar o nome direito aqui, porque qualquer coisa a gente é desmonetizado. Mas a Ursa lá, ela não foi eleita. Ela administra a União Europeia como se fosse um feudo pessoal. E você tem sujeitos absolutamente desprezíveis na União Europeia. E você entende, de verdade, a lógica do enfraquecimento do Estado Nacional. Não é para beneficiar as pessoas. E agora a gente viu que o objetivo é mesmo beneficiar as corporações, porque nessa ida do Olaf para entregar empresas alemãs, as únicas beneficiadas serão as corporações alemãs, que vão ter agora o gás barato, a energia barata que tinham na Alemanha quando era só comprar da Rússia, barato e confiável. Aí, para atender os interesses dos Estados Unidos, deixaram, vamos boicotar. Vamos punir a Rússia, abrindo mão daquilo que nós necessitamos muito. Faz uma lógica, faz um sentido que uau, né? Mas enfim, foi isso que aconteceu. Então, que as empresas, que as multinacionais alemãs serão beneficiadas, isso é indiscutível. Mas o país, o povo, o Estado, a nação vão ser muito prejudicados. E no entanto o Scholz foi lá, abanar o rabinho para os Estados Unidos. Disse no passado que havia juízes em Berlim. Cidadão não tem mais não. Porque diante de uma coisa dessa, o povo alemão, supostamente tão educado, tão inteligente, tão culto, deveria ter ido às ruas e incendiado o país. Até a renúncia e a deposição do infeliz. Mas não. Ok, vamos transferir nossas indústrias para os Estados Unidos da América. E ainda estou indo lá dar minha bênção e banar o meu rabinho para o velhote lá. E os democratas, que tanto gostam de uma guerrinha, né, ficarem satisfeitos. Cara, de verdade, isso é surreal. Isso é absolutamente surreal. Eu não... Teve o lance do Bozo, né, indo nos países árabes entregar refinarias de petróleo. Mas agora a gente sabe por quê. Por uma propininha, né? Aquele colarzinho de diamante maroto para esposa puta. Então, dá para entender. É um entreguista fazendo isso em troca de propina por uma vadia com a qual ele é casado. Isso faz sentido, né? É o que os patriotas brasileiros tanto queriam, que os cristãos brasileiros tanto apoiaram. É que os militares patriotas brasileiros apoiaram, inclusive receberam, pelo jeito, o reloginho deles também, né? Então a gente entende, de verdade, que bandido faz isso. Sabe, bandido de subúrbio, gente desqualificada, ok. Eu não esperava nada melhor daquela coisa do milicida, né? Esperava nada melhor do milicida. É isso. Foi isso. Agora, da Alemanha, da República Federal da Alemanha, cara, que loucura, como o Ocidente caiu tanto, como a Europa chegou ao fundo tão profundo e escuro. Que vileza, que baixeza, que decrepitude. De verdade, gente, a gente fica sem ter o que falar. Porque vai comentar o quê? Foi o que aconteceu. Foi só o que aconteceu. E o interessante disso é que, na verdade, não vai sair novas indústrias, né? Vai pegar a indústria da Alemanha e passar para os Estados Unidos. Na prática, o Ocidente continua com a sua capacidade industrial debilitada, que é a principal razão pela qual eles estão perdendo a guerra. Estão sendo derrotados. Inclusive, só para terminar,
tinha uns vídeos no canal Indonésia. Na hora que eu chegar, eu quero ver se eu passo pra vocês verem a tecnologia que